Nós precisamos entender que as provações, elas são lutas que fazem parte da fé cristã, fazem parte da jornada cristã. Talvez você vai ficar até surpreso com esta minha afirmação, mas observe, os ímpios, eles não são provados. Os ímpios, eles não passam por provação. Provação, ela é uma característica, é uma experiência que acontece apenas com aqueles que são filhos de Deus. As provações na vida cristã, meus amados irmãos, por serem enviadas pelo próprio Deus, elas são para o nosso bem. Por mais difícil que possa ser compreendermos essa realidade, mas nós cremos que por meio das nossas provações, nós nos aproximamos de Deus, nós oramos mais. E eu creio que você talvez já tenha experimentado isso na sua vida, né? Quando a gente passa por uma provação, é o momento em que mais a gente busca o Senhor, são diante das lutas que nós enfrentamos em decorrência da nossa fé, é que nós passamos a clamar e a suplicar pela graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. O livro, ou a carta, melhor dizendo, que nós acabamos de ler, ela foi escrita por Tiago. E existem 3 Tiagos no Novo Testamento que supostamente possam ser o autor desta carta, né? Nós temos o Tiago apóstolo, que é o filho de Zebedeu, que ele na tradição cristã ficou conhecido como Tiago Maior. Em Atos capítulo 12, ele foi passado ao fio da espada por ordem de Herodes. E justamente pelo fato de ele ter morrido tão brevemente, nós descartamos a possibilidade dele ser o autor desta carta. Segundo Tiago, também apóstolo, é o Tiago, filho de Alfeu, é o chamado Tiago Menor. Tiago Menor. E poucas informações nós temos sobre esse personagem, sobre esse apóstolo. Algumas tradições mais antigas dizem que ele chegou à região da Arábia, onde provavelmente ele tenha pregado, mas apenas fazem parte do círculo da tradição histórica da igreja. E nós cremos que esta carta ela foi escrita pelo Tiago, meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para quem não sabe, Maria, mãe de nosso Senhor e Redentor Cristo Jesus, ela teve posteriormente filhos. E dentre os filhos que ela teve, Tiago, que conforme João capítulo 7, versículo 35, inicialmente ele não creu no seu meio-irmão Cristo Jesus. Mas posteriormente, esse mesmo Tiago, ele veio a se tornar um dos principais líderes da igreja. Nós vemos a sua primeira atuação como líder da igreja no concílio que foi realizado na cidade de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. E o que é o concílio? É uma assembleia de presbíteros, uma assembleia de presbíteros. E nessa assembleia foi levantada a questão se os crentes deveriam circuncidar-se ou não circuncidar-se conforme a lei e a tradição mosaica. Depois de vários oradores, né, tomarem a palavra, Tiago, o meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, foi um dos oradores e ele então conduziu a igreja a uma decisão que até os nossos dias possui o seu efeito, né? Nós não praticamos a circuncisão porque nós entendemos que a circuncisão ela cumpriu o seu propósito na história da redenção, fazendo parte da antiga aliança, e nós hoje como sinal que nos identifica como povo de Deus, nós praticamos o batismo. A quem esse Tiago, o autor dessa carta, o meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele escreve. Observe, meus amados irmãos, que o texto diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos. As 12 tribos, né? Nós precisamos entender que, na verdade, Tiago aqui ele não está escrevendo para a nação de Israel, mas Tiago está escrevendo para a igreja. E que igreja é essa que Tiago está escrevendo? A igreja que estava sendo perseguida.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a igreja, ela, no seu nascedouro, ela passa por uma grande perseguição. E muitos dos nossos irmãos que ali estavam em Jerusalém, por causa da sua fé, tiveram que abandonar suas casas, tiveram que se afastar do convívio dos seus familiares, tiveram que perder os seus bens, perderam os seus empregos, perderam os seus rendimentos por conservarem firme a fé em Cristo Jesus. E Tiago, então, ele escreve a essa igreja que estava sendo provada, ele escreve esta carta com o objetivo de consolar aqueles irmãos. E como Tiago começa esse processo de consolação a essa comunidade, a esses irmãos que estavam sendo perseguidos? Lembrando que eles faziam parte do povo de Deus. E quando Tiago, ele usa a expressão as 12 tribos, Tiago estava dizendo o seguinte: mesmo diante das lutas que vocês estão passando, mesmo diante das provas que vocês estão enfrentando, não se esqueçam quem vocês são. E quem vocês são? O povo de Deus. O povo de Deus. Quando Tiago, ele se dirigindo aos destinatários dessa carta, aos primeiros crentes ali que abraçaram a fé em Cristo Jesus, que por consequência do evangelho foram perseguidos, Tiago, ele usa essa expressão para mostrar três verdades. E se você puder, anote essas três verdades. Primeiro, quando Tiago ele afirma que aquela comunidade ela é denominada das 12 tribos, Tiago está mostrando que há uma continuidade do povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus não se extinguiu com Israel. O povo de Deus não terminou com os judeus. Na verdade, o povo de Deus continuou a existir a partir da igreja. Na antiga aliança, a nação de Israel, o povo judeu, foi escolhido por Deus para revelar as suas maravilhas a todos os povos. E na nova aliança, qual povo foi escolhido para o cumprimento dessa tarefa? A igreja. Não foi uma nação, não foi uma etnia, mas foi um povo especial, foi a igreja. Ou seja, Tiago está dizendo: olha, vocês são a continuação do povo de Deus. A segunda mensagem que Tiago transmite ao chamá-los de as 12 tribos é que eles estavam também debaixo da proteção e da presença de Deus. Algo muito importante aqui merece a nossa consideração, né? Lembremos, meus amados irmãos, que na antiga aliança, Israel muitas vezes foi provado. Israel muitas vezes passou por lutas. Israel muitas vezes passou por grandes batalhas. Eles foram escravos no Egito por mais de 400 anos. Eles tiveram as suas terras dominadas pelos assírios. Eles foram removidos da sua terra e levados pelos caldeus para a Babilônia. Eles foram humilhados e desprezados pelos gregos e depois, posteriormente, eles foram subjugados pelos romanos. Ou seja, a história do povo de Deus, Edson, ela é marcada e caracterizada por quê? Por lutas e provações. E nós precisamos nos lembrar, meus amados irmãos, que a nossa caminhada aqui na Terra, ela é caracterizada por provações, por lutas que provam o caráter e provam o valor da nossa fé. Porém, é importante nós lembrarmos que Deus ele não se comprometeu e ele não prometeu a nos isentar de lutas. Deus não prometeu que nós estaríamos imunes às dificuldades, imunes a batalhas. E o próprio Senhor Jesus, ele diz: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas nós devemos ter o quê? Bom ânimo. E perseverarmos na nossa fé até o fim. E aqui vai uma nota explicativa rapidinho aqui, né? A gente costuma muito lembrar desse texto, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas se a gente pensar como Jesus venceu o mundo, pode isso dar um nó na nossa cabeça. Em que sentido? Como Jesus venceu o mundo sendo que ele foi morto? Como Jesus venceu o mundo sendo que ele foi humilhado?
Como é que Jesus venceu o mundo sendo ele crucificado? De que forma Jesus venceu o mundo? Porque no olhar da sociedade, Oswaldo, Jesus não venceu o mundo. No olhar da sociedade, Jesus foi derrotado pelo mundo, porque ele foi morto, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi abandonado, ele foi esquecido na crucificação. Mas o que significa vencer o mundo, meus amados irmãos? Guarde bem isso. Vencer o mundo significa guardar a fé até o fim, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades. O que que Jesus fez? Ele foi fiel e fiel até o fim. Ele guardou a sua fé no Pai até o fim. Isso é vencer o mundo. E a terceira razão, meus amados irmãos, porque Tiago chama os leitores dessa carta, os destinatários da sua mensagem, de as 12 tribos, para lembrar que as promessas de Deus estariam também sobre eles. E lembremos que a mais preciosa e importante promessa que Deus fez à nação de Israel, aos judeus, ao seu povo, foi que Deus jamais iria abandoná-los. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, portanto, quando Tiago ele escreve a esta comunidade dizendo: olha, vocês são a continuidade do povo de Deus, vocês são as 12 tribos. Três coisas importantes. Tiago estava mostrando que eles eram a continuidade do povo escolhido de Deus, de que eles passariam por lutas e por dificuldades por fazer parte isso da sua identidade, mas de que Deus estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Outra questão que merece a nossa consideração aqui no texto, meus amados irmãos, é o lugar aonde os destinatários dessa carta eles estavam. Observe o finalzinho do versículo 1. Leni, boa noite. Nós estamos em Tiago 1, versículo 1. Diz o seguinte: que se encontram na dispersão saudações. Né? Mas o que seriam essas dispersões? Ou melhor, o que seria essa dispersão? Né? É interessante nós observarmos que esta palavra, ela fazia parte do vocabulário do povo de Deus. Eles estavam acostumados a essa expressão. Eles estavam familiarizados a este termo. Na antiga aliança, houveram, meus amados irmãos, algumas dispersões, perdão, plural. Dentre a dispersão mais conhecida está justamente a diáspora judaica, em que eles foram tirados da sua terra e eles foram levados como escravos para a Babilônia. E agora parece que Tiago está trazendo à memória desses leitores o que aconteceu no passado, quando eles chamam os leitores da sua carta, os destinatários da sua mensagem, daqueles que estavam na dispersão. E, de fato, eles estavam vivendo uma grande dispersão. Como eu mencionei anteriormente, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, esses nossos irmãos que estavam ali em Jerusalém, que creram em Cristo Jesus, eles enfrentaram uma grande perseguição e, por consequência disso, eles foram espalhados para as regiões da Samaria, foram espalhados para a região das Judeias e alguns se espalharam por todo o Império Romano. E a essa comunidade, meus amados irmãos, sofredora, que Tiago, então, ele escreve esta carta. Eu queria concluir essa primeira parte com a seguinte aplicação: como é que nós vencemos as nossas provações? Como é que nós vencemos as nossas lutas? Como é que nós encontramos forças para vencer as nossas batalhas? Em primeiro lugar, se você puder, guarde isso. Lembre-se de quem você é. Nós somos o povo de Deus. E sermos o povo de Deus é sermos o povo da batalha.
é sermos o povo da peleja. Meus amados irmãos, a vida cristã não é um acampamento de férias, não é um tempo de descanso em um resort, mas a vida cristã é um campo de guerra. E é por isso que Paulo diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, para, como cristãos que somos, nos prepararmos para as nossas lutas, para os nossos combates e para as nossas próprias guerras. Então, diante das lutas, diante das dificuldades, em primeiro lugar, lembre-se de quem você é. Na segunda parte da nossa mensagem, eu gostaria de falar sobre o propósito das provações na nossa vida. Versículos de 2 a 4, por favor, acompanhe. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu quero aqui, meus amados irmãos, fazer rapidamente 3 destaques. A primeira questão que me chama muito a atenção nessa passagem aqui é: quem pode compreender este ensino? E o que nós vamos discorrer agora, meus queridos, não é algo que pessoas comuns vão entender. Não é algo que naturalmente o homem possa aceitar. Nós somente vamos aceitar este ensino e nós somente vamos compreender essa verdade se o Espírito Santo de Deus nos convencer. Porque observe, olha como Tiago ele chama os leitores dessa carta, meus irmãos. Essa mensagem aqui é para todos? Essa mensagem é para quem? Para crente. Meus irmãos. E é por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E observem por que só crente vai entender essa mensagem. Observem isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Faz sentido isso? Humanamente, é possível a gente aceitar? Está passando por lutas, está passando por dificuldades, tende por motivo de toda alegria. Humanamente falando, não faz sentido isso. Agora imagine, você, membro de uma igreja, tá? E você, Marcos, perdeu o seu carro, perdeu o seu emprego, perdeu a sua liberdade, está afastado de sua esposa que você tanto ama, e aí o pastor escreve uma carta para você e diz assim, ó, fique feliz com o que está acontecendo. Deu para entender? Talvez você pegasse a carta e falasse assim, o pastor não está bem, não. Acho que a gente precisa pensar num outro pastor, porque eu passando por uma dificuldade dessa, eu passando por uma luta dessa, eu queria que meu pastor escrevesse uma mensagem dizendo assim, ó, o problema vai acabar. A tempestade vai passar, você vai vencer, você vai triunfar. Deus vai te dar 2 vezes mais tudo aquilo que você perdeu. Aí você recebe a carta do pastor dizendo: "Tende por motivo de toda alegria passar o que você está passando". E a gente precisa compreender, queridos, que determinadas verdades a gente só discerne espiritualmente. Segunda questão que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é sobre a nossa reação às provações. Observe o que diz o texto aqui. Tende por motivo de toda alegria o passardes não por uma provação, mas o passardes por quê? Por várias provações. Tá. Ana, como a gente deve reagir quando nós somos provados, à luz desse texto? É que quando a gente passa por provações, dificilmente a gente recebe com alegria. Quando nós passamos por batalha, nós reclamamos. Quando enfrentamos lutas, nós questionamos. Quando nós passamos por problemas e enfrentamos adversidades, nós chegamos até mesmo a duvidar da fidelidade, do amor e da bondade de Deus. Quantas vezes a gente passa por lutas e a gente pergunta: será que Deus me abandonou? Será que Deus me esqueceu? E ao invés de nós sermos tomados pela incredulidade,
pela dúvida, pelo medo. Esse texto ele nos exorta, meus amados irmãos, a nós recebermos as provações, as nossas lutas que são decorrentes da nossa fé, com não uma alegria parcial, mas com toda a alegria. Essa alegria que Tiago fala aqui, meus amados irmãos, ela não é de origem humana, mas essa alegria que o texto nos fala, ela é de origem celestial. Lembremos do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Essa alegria que o texto fala aqui, meus amados irmãos, ela é uma alegria acircunstancial. Temos uma música bem antiga que a gente canta, né? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Mesmo diante das lutas e das dificuldades, é possível o crente ele ter alegria. E essa alegria ela é testemunhal. O que quer dizer com isso? Sabe qual é o maior testemunho que um cristão dá na sociedade? É quando ele enfrenta um problema, ele passa por uma dificuldade e ele resiste firme na sua fé. Ele não reclama, ele não murmura, ele não duvida, mas ele entende que o Senhor Deus está ao seu lado, mesmo diante das lutas. E observem que a ideia que Tiago nos transmite aqui tem de motivo de toda alegria o passar de por várias provações. A ideia que o texto dá aqui é: quanto mais nós somos provados, maior deve ser a nossa alegria. E é difícil entender isso, né? Como assim, pastor? Quer dizer que quanto mais eu sou provado, maior deve ser a minha alegria? E a mensagem bíblica é isso mesmo. Quanto mais somos provados, quanto mais lutamos, maior deve ser a nossa alegria. E a terceira parte, por quê? Observe o texto. Sabendo, e aqui vem a resposta, por que que nós devemos receber as provações com alegria? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Qual que é o atestado da genuína fé? Como você pode saber, Leni, que você tem a fé autêntica, que você tem uma fé valiosa, que você tem uma fé verdadeira? Interessante isso, né? A verdadeira fé, ela não é medida nos momentos favoráveis da nossa vida. A verdadeira fé, ela não é evidenciada quando nós temos um corpo saudável. A verdadeira fé, ela não é evidenciada quando nós estamos vivendo em águas tranquilas. Mas o que a gente precisa compreender é que a verdadeira fé, ela é evidenciada quando nós enfrentamos o quê? Lutas. Todo crente tem fé, mas a perseverança, ela só nasce mediante as provações, sabendo que a vossa fé, uma vez provada, ela vai produzir o quê? Perseverança. E o que que é perseverança, meus amados irmãos? É a capacidade que nós temos de resistir. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que trabalha, que se esforça, que luta, e às vezes a gente olha para aquela pessoa, né, Edson, e ela está trabalhando dia e noite, sol e chuva, a gente fala, essa pessoa ela é perseverante. Essa pessoa não desiste. Está lá, né, João, em cima da terra, trabalhando, produzindo ali, e a gente olha para aquela pessoa, está aí um sujeito o quê? Perseverante. E a perseverança, meus amados irmãos, é que realmente vai evidenciar se nós somos crentes autênticos. Deixa eu ilustrar isso. Quantas pessoas, por exemplo, a gente conhece, quantas pessoas já passaram entre nós, quantas pessoas iniciaram a jornada da fé com alegria, com entusiasmo, com empolgação, mas nas primeiras lutas, nas primeiras dificuldades, ó, alguns anos atrás, eu estava fazendo discipulado, e eu acho que eu cheguei na lição 6 ou 7, e aí esse jovem veio para mim e falou assim: pastor, eu quero parar com os estudos.
Eu falei: "Mas por que você quer parar com os estudos?" Ele falou: "Não, pastor, esse negócio de ser crente para mim não é para mim não." Eu falei: "Como não é para você?" "Ô pastor, desde que eu fiz o meu compromisso de começar a vir na igreja, de começar a pregar, é aí que surgiu problemas, é aí que veio dificuldades", né. E aí eu expliquei, e é verdade, porque eu não posso mentir, eu não posso enganar. Porque antes da nossa fé, nós não tínhamos 3 inimigos. Mas a partir do momento que a gente abraça a fé, a gente passa a ter 3 inimigos que a gente não tinha antes. O primeiro inimigo que a gente tem é o mundo. 1 João 3,5 diz: "E não vos maravilheis disso, o mundo vos odeia." Odeiam a nossa fé, odeiam o que cremos, odeiam o nosso posicionamento, odeiam os nossos valores, odeiam tudo aquilo que a gente defende. Segundo inimigo, o diabo. Até então, antes de nós nos posicionarmos acerca da nossa fé, o diabo não era o nosso inimigo. Ele não se levantava contra nós. Ele não armava ciladas para nos derrubar. Mas a partir do momento em que a gente se posiciona, que a gente fala, eu quero seguir a Cristo, o diabo muitas vezes se levanta furioso contra nós. Ele arma situações, ciladas, armadilhas para nos derrubar e nos afastar do caminho da verdade. A gente não tinha esse inimigo antes da nossa fé. E o pior de todos os inimigos, o que não dá folga, que está sempre com você, está agarrado contigo, que não te abandona. O pior de todos, quem é? Você mesmo. E é o que Paulo fala: a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. A gente passa a viver uma guerra. A gente tem vontade de fazer algumas coisas, mas a gente não pode fazer porque agora é crente. E a gente vive naquela constante batalha. Romanos capítulo 7, Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não desejo é este que eu faço. Quantas vezes a gente perde a cabeça numa discussão? Quantas vezes nossos olhos passam a desejar coisas que lhes são proibidas? Quantas vezes os nossos pensamentos passam a ser pensamentos de violência e de maldade? Quantas vezes a cobiça toma conta do nosso coração? A avareza, que é o amor ao dinheiro, que é o consumismo, nos prende, nos algema. Ou seja, nós constantemente vivemos esta guerra. Mas a gente sabe verdadeiramente, se a gente é crente, é que diante das nossas lutas, a gente consegue manter firme a nossa fé. Perseverar, perseverar. Então, a nossa fé só é revelada mediante as lutas e as dificuldades. E para a gente terminar aqui, quero responder a uma pergunta que comumente me fazem, né? Pastor, quanto tempo a gente é provado? Porque quando a gente passa por uma provação, o que a gente quer? Que termine logo, né? A gente passa por uma luta, uma provação. Senhor, acelera aí, está demorando demais, né? Quanto tempo vai demorar essa aprovação, Senhor? Quanto tempo vai demorar essa luta? Quando a gente está no meio da batalha, quando a gente fez uma tempestade, o que a gente quer? A gente quer sair logo dela. A gente quer sair logo da tempestade e da batalha. Mas observem a questão do tempo. O versículo 4 diz o seguinte, meus amados irmãos. Ora, a perseverança, e entendam aqui a perseverança como o processo todo. E que processo todo eu estou falando aqui? A fé mais a provação, que geram perseverança, é o processo. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Vamos parar por aqui. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, ele compara a nossa fé com o ouro. Com o ouro. E o ouro, para ele se tornar puro, o ouro, para se tornar de grande valor, é necessário que o ourives faça uma coisa. O que o ourives deve fazer? Colocar o ouro no fogo.
E quem é que controla, quem é que sabe quanto tempo o ouro deve ficar no fogo? O ourives. E o ouro não grita lá da fornalha: "Ô ourives, me tira daqui!" Mas o ouro fica lá o tempo em que o ourives sabe que ele deve ficar, até que todas as suas impurezas elas sejam o quê? Queimadas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós não temos controle quanto ao tempo da nossa aprovação. Não dá, meus irmãos, para a gente marcar no nosso relógio, dizer, olha, a aprovação vai demorar 15 minutos, vai demorar uma semana, um mês, um ano, 10 anos. A gente não sabe. Quem é que sabe? O Altíssimo. E uma coisa que nós precisamos nos lembrar é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos pensar nisso. Quando a gente está na fornalha do Senhor, a nossa fé ela é fortalecida. Quando nós estamos na provação, a nossa esperança é renovada. Quando nós estamos na provação, o nosso testemunho, ele é evidenciado. E é por isso que deve ter o quê? A ação completa. E aí conclui o autor aqui, Tiago, dizendo o seguinte: para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vamos pensar aqui, vamos ler o texto e a gente considerar algo aqui. Marcos, a gente vai ser perfeito nessa vida? Nessa não. Só no novo céu, na nova terra. A gente vai ser completo nessa existência aqui, João? Sempre vai ficar faltando algo, não vai? E como é que Tiago fala para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Eu vou ensinar para vocês algo aqui muito interessante. Sabe até quando nós vamos ser provados na nossa vida? Até o final da nossa existência. Enquanto nós caminharmos aqui, enquanto nós vivemos aqui, nós estamos sujeitos o que? A provações. Segunda questão muito importante, observe, o cristão ele pode dizer que ele já alcançou a maturidade plena da sua fé? Alguém, Aldeuza, pode dizer o seguinte: olha, eu já sou crente bastante. Nem os nossos secretários de sinodais de adolescentes podem dizer isso. Ninguém pode dizer assim: olha, eu já sou crente o bastante. Olha, eu já sou maduro na fé o bastante. Eu já tenho uma vida de santidade plena. As provações, queridos, observe algo muito importante. Elas nos tiram da zona de conforto. É na provação que o nosso joelho enferrujado, eu até brinco com o Marcos contra isso, né? Se dobra e a gente passa a buscar quem? A Deus, né? E uma questão muito importante, né? As provações elas tiram de nós o orgulho. As provações arrancam de nós a altivez. Por quê? Porque quando tudo está bem, a gente tem dinheiro, a gente tem saúde, a gente tem uma casa confortável, a gente tem bons rendimentos, a gente tem roupas novas, né? Só entre nós aqui, né? A gente nem ora, porque está tudo tão bem. A gente até esquece de Deus. Você quer ver um momento que a gente não esquece de Deus? Quando é que a gente não esquece de Deus? Quando a gente está o quê? Sendo provado. É nas provações que nós não nos esquecemos de Deus. A melhor e mais eficaz ferramenta para o nosso crescimento espiritual são as lutas e as provações que Deus coloca na nossa vida. Que Deus abençoe a nossa fé e que nós possamos compreender, meus amados irmãos, o propósito das provações
nosso crescimento, a nossa edificação e a nossa santificação, em o nome de Jesus. Amém? Muito bem.